Desde muito pequeno, Teruel tinha um fascínio que ninguém conseguia explicar direito. Enquanto outras crianças corriam atrás de pipas, bolas e bicicletas, ele passava horas sentado no quintal da casa, dobrando folhas de papel com um cuidado quase artístico. O barulho do papel sendo vincado e o toque suave dos dedos que modelavam as asas pareciam, para ele, o som do vento no céu. Cada avião de papel que ele fazia tinha um nome, uma história e um destino. Alguns voavam alto, outros caíam logo depois do lançamento, mas nenhum era esquecido. Ele dizia que cada avião era como um sonho. Alguns alcançam as nuvens, outros pousam antes do tempo, mas todos valem o voo. Foi assim que, entre papéis espalhados e fitas adesivas coloridas, nasceu o seu amor pelo ar, pelo infinito e pela liberdade que existe entre o chão e o céu. Aos domingos, Teruel se reunia com sua melhor amiga, Évora, uma garota de sorriso doce e curiosidade infinita. Ela era a única que tinha paciência para ajudá-lo a testar seus modelos de aviões. Enquanto ele calculava o ângulo das asas e a dobra perfeita do nariz do avião, Évora corria pelo quintal rindo, pronta para lançar os protótipos. E quando algum avião voava longe demais, era ela quem o perseguia até o fim da rua, trazendo-o de volta com o rosto corado e os olhos brilhando. Eles passavam tardes inteiras assim, inventando campeonatos, desafiando o vento, criando histórias sobre pilotos imaginários e destinos longínquos. Às vezes, fingiam estar em um aeroporto de mentira feito com caixas de papelão. E Évora dizia que um dia trabalharia dentro de um avião de verdade, servindo pessoas, vendo o mundo de cima. Teruel ria e respondia que, se ela seria aeromoça, ele seria o piloto que a levaria para cruzar os céus. O tempo passou e os aviões de papel deram lugar aos livros, as provas e as responsabilidades. A vida começou a exigir escolhas sérias. Teruel cresceu, mas o menino que dobrava papel ainda morava dentro dele. Em cada nuvem que via pela janela, sentia o mesmo arrepio de infância. E Évora, sempre por perto, cresceu também, elegante, sonadora, decidida. A amizade deles atravessou os anos com a leveza de quem voa lado a lado. Nos dias difíceis, um incentivava o outro. Quando o mundo parecia pesado demais, eles olhavam para o céu e lembravam das promessas de infância. Um dia a gente vai voar de verdade. Teruel enfrentou muitos obstáculos. A aviação não é um sonho fácil. Foram anos de estudo, sacrifício e noites em claro. Trabalhou em oficinas, economizou cada centavo, estudou meteorologia, navegação e engenharia de voo. Houve momentos em que pensou em desistir, mas sempre que o cansaço o vencia, ele lembrava de Évora segurando um avião de papel e gritando: "Vai, Teruel, esse vai longe." E era como se uma força invisível o empurrasse adiante. Enquanto isso, Évora também seguia seu caminho. Encantada pelas histórias de viagem, estudou idiomas, fez cursos, aprendeu sobre rotas e protocolos de bordo. Quando finalmente conseguiu o emprego de aeromoça, a primeira pessoa a quem ligou foi Teruel. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se o tempo parasse. Depois, com a voz embargada, disse: "Lembra das nossas tardes no quintal? O aeroporto de Caixas virou real, Évora. A gente conseguiu." Anos mais tarde, o destino, que sempre soube brincar com coincidências, preparou o reencontro mais bonito possível. Teruel Ha era piloto formado contratado por uma grande companhia aérea. Era um dia comum de voo.
e ele conferia a lista de tripulação como de costume. Foi quando um nome chamou sua atenção: Évora Almeida. O coração disparou. Ao chegar à cabine LOL estava ela, com o mesmo sorriso que iluminava suas tardes de infância. O reencontro foi silencioso, cheio de significados. Um olhar bastou para que ambos soubessem que aquele era um momento que esperaram desde as dobraduras no quintal. Durante o voo, entre o som dos motores e o infinito azul das nuvens, Teruel percebeu que não era apenas o ar que sustentava aquele avião. Eram também todos os sonhos, promessas e lembranças que o trouxeram até ali. Évora passava pelo corredor com graça e leveza, cumprimentando os passageiros, mas, vez ou outra, olhava discretamente para a cabine. E seus olhares se cruzavam. Era como se o tempo se curvasse diante da história deles. No Maio do Sul, a vida parecia fazer sentido. O garoto que lançava aviões de papel agora pilotava uma máquina de verdade. E a menina que os fazia voar mais longe agora voava com ele. Não era mais brincadeira, menos era destino. Ao pousarem, Teruel esperou Évora na saída da aeronave. O sol da tarde banhava a pista com tons dourados, e o vento trazia aquele mesmo cheiro de liberdade que ele sentia quando criança. Ele tirou do bolso um pequeno avião de papel cuidadosamente dobrado e entregou a ela. "Guarde", disse, "para nunca esquecermos de onde a gente veio." Ela sorriu, e naquele sorriso havia gratidão, memória e um amor silencioso que atravessou o tempo. A partir daquele dia, suas rotas continuaram cruzando-se, às vezes em voos diferentes, outras vezes no mesmo. Compartilhavam cafés em aeroportos, conversas entre embarques e risadas em escalas longas. O mundo parecia pequeno diante da imensidão que ambos haviam conquistado. Cada decolagem trazia uma nova lembrança da infância e cada pouso era uma celebração da jornada. Teruel sabia que o céu era o seu lar. Lá em cima, entre as nuvens, ele se sentia inteiro. Era como se pudesse ouvir o sussurro do vento, dizendo que todos os sonhos começam pequenos, às vezes do tamanho de um pedaço de papel, mas que, quando lançados com fé, podem ir muito além do que se imagina. E Évora, observando as estrelas pela janela do avião durante os voos noturnos, sempre lembrava das tardes no quintal, do menino de olhos brilhantes e das promessas ingênuas que, por algum milagre, se tornaram realidade. Certa vez, durante um voo internacional, o avião cruzava o oceano e o céu estava limpo. Lá do alto, o mar parecia um espelho infinito. Teruel chamou Évora até a cabine. Ela entrou em silêncio e ele apontou para o horizonte. "Olha, Évora, é por isso que eu nunca desisti." Ela sorriu e respondeu: "Nem eu, Teruel. Eu também nunca deixei de acreditar." Ficaram alguns segundos em silêncio, observando o azul sem fim. Aquele instante parecia eterno. O reencontro de dois sonhadores que se tornaram o que sempre quiseram ser. O tempo passou, mas algumas coisas não mudam. Em dias de folga, Teruel ainda fazia aviões de papel. Alguns ele guardava na cabine, outros presenteava crianças que encontrava nos aeroportos. Dizia a elas que todo grande piloto começou com um simples papel nas mãos. E Évora, sempre com o mesmo brilho no olhar, o ajudava a manter viva essa lembrança. Em uma tarde tranquila, ao fim de um voo, os dois caminharam lado a lado pela pista vazia. O sol se punha atrás dos hangares, pintando o céu de laranja e rosa. Teruel olhou para o horizonte e disse: "Sabe, Évora, às vezes acho que o destino é como um avião de papel. Você só precisa do vento certo para te levar onde deve estar."
Ela respondeu sorrindo. E talvez o vento certo seja feito de amizade, coragem e sonhos. Eles ficaram ali, observando o pôr do sol e o reflexo das luzes na fuselagem do avião. Em silêncio, sentindo o peso leve de quem alcançou o impossível. A história de Teruel e Évora não é apenas sobre voar, é sobre acreditar, persistir e nunca esquecer o ponto de partida. É sobre entender que o céu não é o limite, é apenas o começo. Porque todo sonho, por maior que pareça, começa com uma simples dobra de papel e o coração de uma criança que acredita que pode alcançar as nuvens. E assim, a cada novo voo, a cada novo amanhecer sobre as nuvens, Teruel e Évora continuam levando consigo o mesmo espírito das tardes de infância. Ele no comando, ela entre os passageiros, ambos guiados por uma amizade que desafiou o tempo e o destino. O som dos motores Mystery Say ao eco suave das risadas de duas crianças que um dia olharam para o céu e decidiram nunca mais parar de sonhar. E quando as luzes da cabine se apagam e o avião mergulha na imensidão da noite, há sempre um pequeno avião de papel guardado no painel, símbolo de que os sonhos, quando são verdadeiros, nunca pousam de vez. Eles continuam voando dentro de quem nunca deixou de acreditar.